Saudações aos telespectadores da TV AD Mossoró. Estamos em mais um programa Dinâmica do Direito. Hoje vamos aprender um pouco mais sobre as procuradorias dos municípios. Para tanto, nós temos aqui no estúdio a honra e o privilégio de ter o excelentíssimo senhor Procurador-Geral aqui, Dr. Raul Santos. Vamos falar de tão nobre instituição, bem como detalhar um pouco sobre o concurso público para a cidade de Mossoró. Então, permaneça conosco, voltamos já. Estamos de volta, Dinâmica do Direito, aqui para entrevistar o Dr. Raul Santos, ele que é Procurador-Geral do município de Mossoró. Vamos falar de tão nobre instituição, as conquistas, sobretudo focando no concurso público, que alguns dizem para esse ano ainda, início do próximo. Então, permaneça conosco, vamos aqui de início aqui saudar Vossa Excelência e é muito feliz, muito gratificante. Tentamos por diversas vezes, desde 2021, mas eu agradeço por o senhor ter aberto um espaço na sua agenda e pode ficar aberto a interagir com o pessoal de casa, doutor Raul. Obrigado, agradeço a todos pelo convite. E diz que vem tentando desde 2021, não é? Porque desde 2021 eu inventei de ingressar nessas novas aventuras profissionais, sobretudo de estar, não é, auxiliando o prefeito Alisson como procurador-geral do município, e posso lhe dizer, de tédio lá na procuradoria ninguém morre, porque as atribuições são muitas, a correria é muito grande, mas todos nós temos muita vontade de trabalhar e de contribuir com o município. As procuradorias municipais fazem representação do prefeito, bem como da prefeitura, questão de patrimônio, atuam muito nas fazendas públicas. Mas, doutor Raul, nesse primeiro bloco, normalmente, nós tiramos para conhecer o entrevistado. Vossa Excelência se formou aqui mesmo, na UERN, na nossa querida Universidade Estadual, foi isso? Foi isso, mas esse negócio de Vossa Excelência é por sua conta, certo? Eu me graduei na UERN em Direito em 2011 e desde então, já a partir de 2012, comecei a advogar e a gente vem construindo uma carreira nesse sentido. Uma carreira sólida, aliás, assim, mandaram um pouquinho das áreas de atuação. Vossa Excelência atua em área empresarial, ambiental, civil em geral. O senhor, no caso, não procurou se especializar em uma área apenas? Foi a pauta do escritório que vinha chegando? Como funcionava? A minha verticalidade profissional, aquela área em que eu mais sou vertical, é em direito administrativo. Mas, além de direito administrativo, eu também fiz uma especialização em direito ambiental. Então, lá no escritório, eu cuido basicamente de direito administrativo e direito ambiental. O meu escritório ele atua sobretudo na área empresarial. As empresas são os nossos principais clientes. Então, um advogado que atua em um escritório que atende muitas empresas vai findar tendo muita aproximação com outros direitos que são ali afetos. Mas, por exemplo, o direito comercial ou empresarial propriamente dito é feito por um sócio meu, que é o mais verticalizado. O direito do trabalho também é feito por Luiz Carlos, também, que todo mundo que é da área do direito conhece, foi recentemente candidato a presidente aqui da subseção de Mossoró, da OAB. E ele, por exemplo, é verticalizado no direito do trabalho, e nós temos outros advogados que compõem o quadro, e cada um vai ali se verticalizando. E eu atuo especialmente nessas duas áreas, direito ambiental e direito administrativo. E foi esse meu conhecimento em direito administrativo que me trouxe para a procuradoria, que me gabaritou para estar na procuradoria. Agora, posso lhe dizer, quando eu era estudante, lá no século XIX, a gente que é velho, né? Mas quando eu era estudante há muito tempo, eu achava realmente que eu iria pegar uma área do direito e ficar nela e atuar somente nela. A vida foi me mostrando que isso não seria possível, porque hoje o profissional é exigido que ele tenha muitos conhecimentos de muitas áreas, e na procuradoria, um dia meu de despacho, por exemplo, eu passei por todas as áreas do direito público que você puder imaginar, e muitas vezes, inclusive, no direito privado, né? O senhor chegou a lecionar direito? Eu soube que o senhor tem mestrado. Isso, eu sou mestre em Ciências Humanas e Sociais pela UERN e sou professor desde o dia 16 de abril de 2001, foi a primeira vez que eu dei uma aula. Então faça as contas aí, já vão 22 anos, não é?
eu sou também graduado em Geografia, me graduei em Geografia um pouco antes e fui professor de Geografia durante muito tempo. Também já cheguei a lecionar Sociologia, Filosofia. Na universidade, mesmo na UERN, já fui professor da Faculdade de Direito, como professor substituto. Dei aula de Filosofia do Direito, Sociologia do Direito, História do Direito, Direito do Consumidor. Em outras universidades privadas aqui da região, já dei aula de Processo Civil, de Direito Administrativo também. Então, a gente vem lecionar, eu gosto. Sendo uma área que eu conheço, eu tenho uma certa facilidade de passar, não é? Algumas áreas assim até nem consigo, não é? Por exemplo, sei um pouco de contabilidade para mim, mas não sei ensinar para ninguém. Mas aquela coisa que eu sei bem, assim, que eu consigo dominar bem, eu consigo explicar. Por isso que eu passei por essas áreas todas aí. Você está vendo que eu sou para lá e para cá, né? Mossoró foi a primeira procuradoria que o senhor atuou? Outras cidades, talvez? Foi a primeira, no caso? É a minha experiência como advogado público, certo? Em toda a minha história de vida como profissional. E eu, assim, no dia que o prefeito me convidou, já naquele dia ali eu já não dormi bem, não é? Começou na época da transição, quando ele me convidou para ser o coordenador da transição. E aí eu iria coordenar ali uma equipe multidisciplinar das mais variadas áreas, mas verticalizada no direito e na contabilidade pública. São as duas principais áreas de uma transição de governo. E quando, durante a transição ainda, ele confirmou meu nome, me convidou para ser procurador-geral do município, passei umas 2 noites sem dormir, porque seria um desafio muito grande. Eu sou uma pessoa da iniciativa privada, Eu advogo para empresas, o meu escritório é para empresas, eu conheço bem o Código Civil, conheço bem as legislações que envolvem o mundo negocial. E, de repente, agora, eu ir para o outro lado do balcão, não é? O lado do Estado que regula, o lado do Estado que legisla. Por exemplo, a primeira vez que eu tive a oportunidade de elaborar um texto legal no município foi bastante único, porque é uma experiência nova. Então, eu sabia que ali eu teria que fazer me descentrar, certo? Eu sair daquele momento muito do direito privado e começar a fazer um reposicionamento no direito público. Tanto que o mês de dezembro foi um mês em que eu trabalhei e também estudei muito, porque eu tinha que saber como funcionava uma procuradoria, eu tinha que saber um pouco mais de direito tributário, um pouco mais do direito público de uma forma geral, não é? Direito urbanístico, por exemplo. Então, essa transição não foi fácil, eu venho fazendo essa transição até hoje, tem sido uma experiência bastante gratificante, mas tem exigido de mim muito estudo e muita capacidade de preparo mesmo, de leitura, senão a gente não consegue dar conta. Atualmente, o senhor sabe dizer, na Procuradoria, são quantos procuradores, quantos analistas? Pode dar mais ou menos esses dados, doutor Raul? Sim, a Procuradoria do município de Mossoró é uma procuradoria grande, é um órgão administrativo bastante robusto, ele tem em torno hoje, se eu considerar os estagiários, eu vou chegar a mais de 50 pessoas atuando na Procuradoria. Os servidores são em torno de 30, pouco mais de 30 servidores, entre procuradores, que são 12 ao todo, contando comigo, e assistentes e assessores, que são os que complementam o nosso quadro. E a gente atua lá, a Procuradoria tem subdivisões internas atualmente, que nós reformulamos, e nós estamos sempre trabalhando com essas 30, 35 pessoas, elas estão trabalhando com toda a completude do direito público, não é? Hoje em dia. Assim, o senhor muito bem sabe, pode nos explicar aqui, nos ajudar, porque não é apenas no direito público que o município é arguido, até mesmo nos fóruns trabalhistas, porque a responsabilidade solidária, o município recebe muitos prestadores de serviço e às vezes a pessoa se engana, talvez uma pessoa com menos experiência é convidada, por exemplo, para compor a procuradoria, se espanta, haja vista as diversas disciplinas do direito que vocês assim participam, vocês dão pareceres, não é isso, doutor Raul? Sim, com certeza. E por você dizer isso, nós temos 3 procuradores hoje atuando no que nós lá internamente chamamos de Procuradoria do Trabalho, justamente na área de direito do trabalho e também um pouco desse direito privado, né, relacionado à relação dos prestadores de serviço entre si e deles com o município. E é bem interessante você dizer isso, até para aproveitar para dizer, eu falei aqui que eu passeio por muitos direitos, agora tem um pelo qual eu não passeio, que é o direito do trabalho.
Eu tenho pouquíssimo conhecimento de direito do trabalho e preciso muito, por exemplo, que as pessoas que trabalham com direito do trabalho lá na Procuradoria me assessorem bem quando eu sou chamado a falar sobre isso, porque é um direito para mim bastante árido, né? E, de fato, sua fala foi bastante feliz. Também nós temos outras áreas do direito que findam acontecendo muitas vezes, né? Dois particulares têm um contrato entre si e esse contrato gera consequências para o município. Ou a legislação do município tem alguma coisa que impacta naquele contrato. Para atuar ali, o procurador precisará não só saber do direito público, como também do direito negocial envolvido naquele contrato ali. Sem falar do direito do trabalho, que é também um direito público, mas também é um direito muito vinculado à produção, à produtividade e também às relações empresariais, né? Assim, o senhor disse que tem as subdivisões de trabalho lá na Procuradoria, mas, doutor Raul, quando é que o senhor é chamado? Assim, é para quando está no gabinete do prefeito? É para quando representar em algum momento especial? Ou o senhor acompanha de perto todas essas subdivisões que o senhor falou agora há pouco? É impossível acompanhar de perto todas as subdivisões, porque toda segunda-feira, certo, abre lá na Procuradoria 1.500 prazos judiciais para serem cumpridos pelos procuradores das mais variadas procuradorias. Eu digo das mais variadas porque, se você observar, eu sou o procurador-geral da Procuradoria-Geral. Mas a Procuradoria-Geral é formada por procuradorias específicas. Procuradoria da Saúde, que hoje a doutora Thalys quem cuida, Procuradoria do Trabalho, que hoje nós temos lá 3 procuradores atuando, Procuradoria Administrativa, que tem também, que é o que mais atende os secretários internamente, a Procuradoria do Contencioso Judicial, a Procuradoria Fiscal, até o PROCON, hoje é vinculado à Procuradoria. E é claro que eu não consigo saber das minúcias de tudo que acontece em todos os prazos, em todos os processos. Nem eu, nem nenhum outro procurador-geral terá condições de fazer isso. A atuação do procurador-geral é de gestor da Procuradoria. Tanto eu faço a ordenação de despesa, como eu faço a gestão, instituindo meta, instituindo fluxos de trabalho. E na minha mesa vem aquele prazo mais complexo, assim, aquele que deu... Falando assim no português do dia a dia, deu um bode que ninguém, né, tem ali condição de resolver, e os procuradores então me procuram, e aí eu vou despachar com eles, a gente tenta achar um caminho para aquele problema. E claro, também, muitas vezes no dia, na semana, eu sou chamado no gabinete para despachar com o prefeito, para fazer aconselhamento jurídico ao prefeito, porque a Procuradoria é o órgão jurídico por excelência do município. Então, é normal que o procurador-geral, qualquer ele que seja, qualquer prefeito que seja, qualquer procurador-geral que seja, é normal que um prefeito chame o seu procurador-geral para despachar com ele e se aconselhar juridicamente com ele, até porque quem vai sempre tomar a decisão de mérito é o gestor eleito. Agora, o direito, ele coloca para o gestor eleito um espaço, tem coisa que ele não vai poder fazer. Então, é nesses momentos que o direito vai... aconselhando ali, dizendo, olha, esse caminho não é possível porque a lei veda, agora pode-se alterar a lei, ou não podendo alterar a lei, tem que se ir por aquele caminho, porque como a lei assim permite. Então, isso aí faz parte do meu dia a dia, sabe? Hoje mesmo, que nós estamos aqui gravando, eu despachei com pelo menos 5 colegas secretários de 5 secretarias do município sobre questões jurídicas envolvendo essas secretarias. Agora mesmo, enquanto eu estou aqui conversando, se eu pegar meu celular e abrir, vai ter um bocado de mensagem aqui de colegas secretários perguntando questões relacionadas à sua secretaria, que eu não tenho condições de dizer a um secretário da educação o que é melhor fazer na educação, mas se eventualmente houver uma situação que precisou de um acordo com o Ministério Público, que tem uma eventual ação civil pública que impôs uma obrigação àquele secretário da educação, da saúde, de qualquer um que seja, então aí nesse momento a Procuradoria é chamada a dizer o que tem nos autos e como aquela obrigação deve ser feita, não é? Muito bem, estamos conversando com o Dr. Raul Santos, procurador-geral do município de Mossoró. Conhecemos um pouquinho dos desafios que ele teve como procurador-geral. No próximo bloco, doutor, vamos focar um pouquinho sobre algumas conquistas que vocês tiveram, como reintegrar, na verdade, o terreno que foi, no caso, exercido por muito tempo pela Porcelanate, e dentre outras conquistas. Então permaneça conosco, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito, aqui dando, na verdade, sequência
a nossa entrevista aqui com o Dr. Raul Santos, procurador-geral do município, que não apenas, no caso, labuta em favor do prefeito, mas, consequentemente, em favor da população, defendendo os interesses do município de Mossoró, defendendo o erário público. E numa dessas situações, doutor Raul, chegou-me a mim um fato muito importante, que vocês conseguiram reverter um terreno que por muitos anos estava na posse de uma empresa, né, que faliu aqui na cidade de Mossoró, que era a Porcelanate. Fala um pouquinho sobre a iniciativa e a importância dela voltar, ser reintegrada para o município de Mossoró, em favor da população de Mossoró. Esse foi um dos primeiros problemas que chegaram na mesa da gestão do prefeito, ainda antes, inclusive, de ele tomar posse, ainda em dezembro do ano 2020, quando o gabinete de transição estava montado, instalado e em pleno vapor. O prefeito teve a oportunidade de receber, por 2 vezes, se não me engano, os representantes da empresa, porque já desde 2015 havia no município instaurado-se um processo de reversão do terreno, né? Eu acredito que o público seja predominantemente na área jurídica aqui do seu programa, mas para as pessoas que eventualmente não têm informação, quando você reverter um bem, é trazer o bem de volta ao erário público, né? Como você bem falou na sua fala inicial, o cargo de procurador-geral não é o cargo de advogado do prefeito. O prefeito tem o seu advogado pessoal. Eu não atuo, por exemplo, nas causas pessoais do prefeito Alisson, né? Até tive a oportunidade de atuar antes de ser procurador, mas posterior à procuradoria eu atuo somente nos casos em defesa do município, né? Que o prefeito é o representante principal do município e institui a advocacia pública, no caso a procuradoria, como aquela que vai atuar em juízo na defesa dos interesses do município. E reverter um terreno é atuar no interesse do município, do erário público, como você muito feliz falou. Então, o que aconteceu ali foi que quando a gente tomou posse, então o prefeito vinha dizendo que o prefeito recebeu os representantes da empresa ainda em dezembro do ano 2020. E eu me lembro, eu estava ao lado na conversa, a conversa foi muito objetiva e muito direta. O prefeito disse a eles, olha, resumindo, eu tenho interesse de todo mundo que queira produzir e investir em Mossoró e gerar emprego em Mossoró. Então, se vocês me apresentam um cronograma, me diga quando vocês vão começar a produzir, que se vocês começarem a produzir, ninguém vai ter problema, vocês vão produzir, vão ficar lá no terreno, vão ficar gerando emprego e fica todo mundo feliz, não é? Eu acredito que a empresa chegou a se comprometer que em 3 meses, 90 dias, começaria a produzir novamente em Mossoró. Nós tomamos posse, os 3 primeiros meses de 2021 foi de muito trabalho, e você pegar a máquina, eu acho que se vocês começarem a puxar e forem ver matérias da época, vão ver que não houve transição de governo. Deu 1º de janeiro, a gente caiu dentro do palácio e os secretários dentro das sedes das secretarias, sem transição. Na procuradoria, por exemplo, teve computador que teve tudo apagado, né? Então, não só na procuradoria, como em outros órgãos também. E a gente, nesses 3 primeiros meses, era para a máquina ficar em ordem. Nós recebemos um município que tinha 20 milhões de reais de folha atrasada, que tinha débito do Previ, que tinha, dos 48 meses antecedentes da gestão do prefeito, só houve pagamento, se não me engano, de 5 ou 6 parcelas. As outras todas não haviam sido pagas. Inclusive, cheguei a ser intimado à época como procurador-geral do município para que o município fizesse o pagamento, dívidas de precatórios, né? Dívidas as mais variadas, e nesses 3 primeiros meses a gente estava tomando o pé das coisas e tentando resolver isso para que a cidade não parasse, para que os servidores recebessem em dia, para que os serviços públicos essenciais não parassem. E a empresa, ao final dos 3 primeiros meses, não apresentou o cronograma dela, aliás, não começou a produzir, ainda em 2021. Passaram-se anos, meses, e ainda em 2021 eu tive a oportunidade de me reunir à época com o secretário do Desenvolvimento Econômico, que era Franklin Filgueira, lá na Procuradoria, com representantes da empresa. E a empresa, nós já havíamos, desculpe, à medida que a gente começou a gestão, nós identificamos o processo de 2015 que estava sumido de reversão, refizemos o processo, colocamos o processo para frente, e às vésperas da publicação do decreto de reversão, a empresa procurou
o município através de Franklin e através de mim. E eu, na época, disse a eles, olha, tudo bem, se vocês apresentarem para nós um cronograma, se nós chamarmos o Ministério Público e o Judiciário, e se nós homologarmos esse cronograma na Justiça, através de um acordo judicial com participação do Ministério Público e de qualquer outro órgão da sociedade que queira participar, e vocês reconheçam nesse acordo o nosso direito de reverter, nós fazemos um acordo agora. Agora, fora dessas balizas, não há condições de a gente fazer. Porque vocês vão convir que já faz muito tempo que vocês estão aqui, são 15 anos tentando, não é? Nessa situação, não tem como a gente mais tergiversar sobre isso. A ordem expressa do prefeito é que a gente leve o processo adiante e quando chegar na hora de decretar, ele vai fazer o juízo de valor dele, sobre se reverte ou não. Se ele optar por reverter, a Procuradoria vai dar todo o suporte jurídico para que essa reversão seja perfeita, acabada e que o terreno volte para o município. Eu lembro dessa conversa, foi bem objetiva, eles saíram de lá dizendo que iam apresentar um cronograma dessa forma e que iriam fazer esse acordo com a gente do mesmo jeito. E que apresentaria esse cronograma em 10 dias. Até hoje nunca chegou. Não tendo chegado o cronograma, então o que nós fizemos? Demos andamento no processo. O processo chegou lá na Consultoria Geral do município, que é um outro órgão jurídico do município que funciona lá no Palácio. Chegando lá, o prefeito ainda achou por bem dar mais 10 dias à empresa para se manifestar. A empresa perdeu o seu último prazo no município, veio apresentar essa manifestação quase 20 dias depois. Ainda assim, o prefeito acatou, recebeu a defesa. Quando foi analisar o mérito, indeferiu o mérito da defesa e ele tomou a decisão de fazer a reversão, certo? De tomar aquele bem. Feita a reversão, começa a reversão no âmbito administrativo, começa a batalha jurídica, porque a empresa judicializou. A empresa alegou, grosso modo, que ela não tinha ainda gastado todo o seu prazo, mais de 15 anos no terreno, né? E alegou também que o processo de reversão era nulo, alegou várias nulidades processuais. Nós fizemos a defesa e aqui na primeira instância, o Dr. Pedro Cordeiro, juiz da primeira vara da Fazenda Pública, entendeu que o processo de reversão era rígido, que o direito do município era bom e nos deu o direito de reverter. Eles recorreram. Esse processo foi para o tribunal e no tribunal ganhamos mais uma vez. Estivemos lá no tribunal, despachamos com o desembargador relator. O desembargador nos ouviu, nos atendeu e no julgamento avaliou todas as alegações da empresa e todas as alegações que o município fez. E ali, por unanimidade, é bom que se diga, a segunda turma civil, entendeu que o município tinha direito e declarou a reversão do bem, não é? Tendo declarado a reversão do bem, agora nós vamos começar a tomada da posse, já está em trâmite também para retomar a posse do bem. Nós vamos ainda avaliar se nós vamos retomar a posse do bem de forma administrativa ou se vamos judicializar novamente a questão da posse, seria uma ação possessória. Mas hoje o povo de Mossoró pode ficar tranquilo e certo que aquele bem pertence ao município e de que brevemente ele estará sendo utilizado para gerar emprego e renda com a outra empresa que queira lá se instalar. Foi uma excelente notícia, doutor Raul, que nós tivemos com essa questão da reversão, uma verdadeira batalha jurídica e o senhor, junto com a sua equipe, foram muito felizes. Mas eu quero que o senhor fale também a respeito sobre uma liminar para dar continuidade ao programa Jovem do Futuro. Eu, particularmente, doutor, assim, eu não conhecia esse programa, aproveite falar da importância do mesmo e falar sobre a continuidade desse programa. Essa foi uma vitória judicial do município, né, e também da Procuradoria, claro, porque representa o município, que eu digo que é uma das vitórias assim, com V maiúsculo, certo? Grandiloquente, uma vitória maiúscula mesmo, porque ela coloca na mesa muitas questões que são muito caras a quem opera o direito, né? Eu vou começar explicando a você o que é o projeto, né? O projeto Jovem do Futuro, embora obviamente o mais adequado para falar sobre isso seja Erison Vinícius, que é o secretário de Desenvolvimento Social, mas eu posso lhe dizer que é um programa que vai no caminho de resgatar a dignidade de jovens das periferias de Mossoró. E ele vai, assim, é um programa que é muito a cara da gestão do prefeito Alisson,
porque tem um lado social, certo? E o lado social de você de reconhecer uma fragilidade social, de reconhecer uma necessidade e de preparar a pessoa também para que ela possa no futuro caminhar, retirar a pessoa da situação de pobreza e colocá-la numa situação de ela própria gerar sua riqueza através do trabalho. Então esse programa ele é voltado para jovens de baixa renda, para que eles possam fazer cursos técnicos nas mais variadas áreas da atividade econômica. Eles fazem esses cursos técnicos, se não me engano, por 4 meses, são 120 dias, ou 4, Erison, me perdoe, ou 3 meses ou 4 meses de cursos, com vários parceiros, SESC, SENASC, UERN, UFESA, certo? SEBRAE, vários parceiros que vão proporcionar esses cursos para esses jovens, que vão ter todos os custos de transporte, de material e do curso em si custeados pelo erário, e vão ter também, além disso, uma bolsa, cada um deles, de R$300 enquanto estiverem fazendo o curso. E ao terminarem o curso, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico vai recrutá-los, certo? Para enviá-los para os postos de empregos. Por exemplo, hoje nós temos mais de 400 postos de emprego que são recrutados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e enviados para as empresas. Então, o programa ele começa desde a fragilidade social até a formação da pessoa, formação técnica da pessoa e até a inserção da pessoa no mercado de trabalho. Esse programa ele é financiado com recursos do erário, recursos do município, recursos da sociedade, que integram um fundo, que é o Fundo da Infância e Adolescência, o FIA, que é este fundo regulado, grosso modo, pelo CONDIC. Ele é previsto em legislação federal e ele é regulado, a forma de utilização desse recurso é regulado no Conselho, certo, da Infância e Adolescência, que é o CONDICA, Conselho Municipal da Infância e Adolescência, que é o CONDICA aqui na cidade de Mossoró. Para que você possa fazer a utilização, para que o município possa fazer a utilização, ele tem que abrir um determinado procedimento regulado em lei, levar a matéria para os conselheiros e os conselheiros, certo, decidem por aprovar ou não o projeto, aprovar ou não a utilização dos recursos do fundo naquele projeto. É assim que funciona, é assim que a lei estabelece. Ocorre que com todas as vênias o Ministério Público, que entrou com a ação civil pública aqui, realmente com todas as vênias, na minha opinião, infeliz, certo? Além de infeliz, não muito afeita à técnica do direito, na minha opinião, com todas as vênias, reforço aqui. Digo isso porque o Ministério Público entrou com a ação alegando que o município não tinha feito o procedimento correto para isso, traduzindo aqui, não tinha feito o procedimento correto para isso, fazendo ilações na petição inicial, do tipo que a utilização dos recursos foram aprovadas às escuras. Eu nunca vi uma audiência pública em que participou a Defensoria, no dia que foi decidido isso, né, no dia que foi definida a utilização dos recursos do FIA para o jovem do futuro, estavam presentes a Defensoria Pública de Mossoró, o próprio Ministério Público, todos os conselheiros, como se diz lá na rua, uma galera. Não sei exatamente. Então, mais público do que isso, impossível. O procedimento foi feito mediante parecer da Procuradoria-Geral do município e toda a análise da questão foi feita seguindo os procedimentos. Aí o Ministério Público faz uma orientação, uma resolução, uma orientação, né? Falha agora a memória exatamente o termozinho, é uma recomendação. Depois você ajeita aí. Aí o Ministério fez uma recomendação dizendo que nós, para utilizarmos o recurso, tínhamos que observar a legislação. Nós respondemos, sim, doutor, nós observamos a legislação. Quando nós começamos a executar, o Ministério Público entra com a ação civil pública, a primeira instância concede uma liminar, nós recorremos para o tribunal e a decisão do tribunal foi extremamente didática, por vários motivos. Primeiro, que para mim é muito caro, eu sou constitucionalista também. Eu disse aqui a você que eu sou um bocado de coisa, não é? Vários direitos, mas o direito que mais me apaixona de fato é o direito constitucional. Eu acho o seguinte,
cada ente institucional joga dentro de seus limites de competência. O Poder Executivo jamais poderá tolher o Poder Legislativo, que jamais poderá tolher o Judiciário, que não poderá tolher o Executivo, e o Ministério Público, como um ente autônomo, tem as atribuições dele dentro do que a Constituição prevê. O Ministério Público não é órgão executivo. O Ministério Público não pode dizer para o Poder Executivo invista ali e invista aqui. Não pode. Ele pode, no máximo, regular a lisura, claro, óbvio, do investimento. Não pode haver malversação de recursos públicos, isso é óbvio. E ele pode também, no máximo, observar o procedimento. E não foi isso que aconteceu. O que o Ministério Público quis fazer foi se imiscuir na matéria que não é de competência dele, e o tribunal fez uma decisão, na minha opinião, didática, exemplar, disse que o perigo de dano à sociedade era a ACP em si e não o programa. E, claro, obviamente, nós concordamos integralmente com a decisão, porque ela advém de um recurso que a Procuradoria fez junto ao Tribunal de Justiça. Grandes vitórias aqui, sendo narradas pelo próprio Procurador-Geral, Dr. Raul Santos. No próximo bloco, doutor Raul, vamos falar um pouquinho sobre a lei que veio, no caso, a falar sobre, a tergiversar sobre os cargos, toda a carreira da Procuradoria, que foi uma das conquistas também dos senhores, vossa equipe, ainda nesse ano 2023. Então, permaneça conosco, voltamos já. Estamos de volta, Dinâmica do Direito, dando continuidade aqui à entrevista com o Dr. Raul Santos, procurador do município de Mossoró, a respeito sobre a carreira e também aqui já afunilando a respeito sobre o concurso público. Nesse bloco, queria que o Dr. Raul falasse um pouquinho sobre a legislação que foi aprovada a respeito sobre a lei de cargos e salários da Procuradoria. É uma conquista mesmo, e assim, de todas as obras que nós já fizemos dentro da Procuradoria, eu considero essa a maior conquista, a vitória mais expressiva administrativamente, né? Para além das vitórias que a gente já vem tendo judicialmente, fruto de um trabalho técnico, de um trabalho feito com muita seriedade, nós também tivemos essa vitória no âmbito administrativo, e é claro que as pessoas lá na rua estão preocupadas com escola, com saúde, com educação, é claro, e está no direito delas e tem que, de fato, se preocupar com isso. Mas tem determinadas outras obras imateriais, certo? Obras estruturantes da máquina pública, que eu considero igualmente importantes porque preparam a máquina pública para ser mais eficiente. Eu fiz essa introdução para falar da Lei Complementar 195 de 2023, que é a lei complementar que institui a nova Procuradoria-Geral do município e que revogou toda a legislação atual, que ainda vigora, e instituiu um novo padrão de relacionamento interno da Procuradoria, entre os órgãos internos da Procuradoria e da Procuradoria com os demais órgãos de controle, como TCE, TCU, muitas vezes, e também Ministério Público. O que é que nós fizemos? Quando nós chegamos na gestão, eu, dentro da Procuradoria, eu percebi que tinha muito trabalho, e muito trabalho, muito prazo, muita coisa, muita atribuição, e tinha muita atribuição da Procuradoria que eu fui entendendo com o passar do tempo que não era para ser atribuição da Procuradoria. Vou dar um exemplo, PROCON. Em nenhum lugar, hoje em dia, nas grandes cidades, o PROCON é vinculado à Procuradoria. O PROCON geralmente é uma autarquia, ou é um órgão vinculado a uma secretaria de governo, e esse órgão ele fiscaliza o cumprimento do Código de Defesa do Consumidor. Como um órgão fiscalizador, ele está submetido ao controle interno do próprio município, interno e externo dos demais órgãos, mas interno do próprio município. E um órgão de controle interno, o maior órgão de controle interno é a Procuradoria. Então, como é que pode a Procuradoria fiscalizar e controlar? O fiscal ele tem que ser controlado para que não tenha abuso. Se ele emitir um auto de infração ilegal, quem vai dizer, se o particular estiver insatisfeito com aquele auto de infração, ele vai fazer um recurso, e aquele recurso deverá ser julgado num órgão ou outro, preferencialmente na Procuradoria. A Procuradoria sempre emite pareceres nos recursos administrativos internos do município. Então não fazia sentido a Procuradoria ser um órgão fiscalizador
e, ao mesmo tempo que ele é fiscalizador, ele ser um órgão de controle daquela fiscalização. Não faz sentido em nenhum lugar, por isso que muitas cidades já aboliram, e nós também, a partir do próximo ano, quando a nova lei entrar em vigor, também estamos abolindo esse modelo. Posteriormente haverá uma nova legislação para o PROCON, mas o fato é que o PROCON não vai mais integrar a Procuradoria-Geral do município, dadas as questões de competência mesmo de cada um. Já havia outras atribuições que muitas procuradorias no Brasil têm, mas que a Procuradoria do município de Mossoró não tenha, passará a ter próximo ano, que é o controle do patrimônio do município. Se você hoje quiser saber, por exemplo, quantos imóveis o município tem, você vai rodar por vários órgãos e não vai conseguir chegar a essa resposta. A partir do próximo ano haverá uma procuradoria, a Procuradoria Administrativa e do Patrimônio Público, é o nome dela, uma nova procuradoria interna, que ela vai inventariar todo o patrimônio do município imobiliário, todo o patrimônio imobiliário do município, e vai ser ela a responsável por gerir esse patrimônio. Então, todas as procuradorias do Brasil, dos estados, de muitos municípios, dos grandes têm, e a de Mossoró passará a ter também. Nós passaremos a ter uma procuradoria consultiva, que é uma procuradoria que ela vai ficar especificamente pronta, parece até uma redundância, mas, por exemplo, hoje, um secretário que quiser fazer uma consulta formal à Procuradoria de Mossoró vai ter muita dificuldade, porque nós não temos gente, não temos pessoas, não temos dentro da Procuradoria um órgão específico para isso. A partir do próximo ano, quando fizermos o concurso e tivermos mais gente trabalhando, criamos um órgão interno chamado Procuradoria Consultiva, que existirá para duas coisas: para revisar os atos normativos das secretarias. Então, quando um secretário fizer uma portaria, ele vai ter que submeter a portaria a controle da Procuradoria para saber se a boa técnica legislativa foi observada naquela portaria, se é competência do secretário fazer a portaria, enfim. E também, se ele quiser, por exemplo, tomar uma determinada atitude na Secretaria, ele poderá nos provocar e a Procuradoria Consultiva vai fazer um parecer dizendo a ele se faz ou se não faz. Nós temos, por exemplo, também dentro da Procuradoria Consultiva, vamos ter competência para revisar todos os processos licitatórios do município, que agora obrigatoriamente terão em grau de recurso de passar pela Procuradoria-Geral do município. Isso dá mais lisura, dá mais transparência e dá mais também eficiência aos órgãos públicos internos do município. Nós vamos manter a Procuradoria da Saúde internamente, que é uma procuradoria voltada especificamente para as ações de saúde. Inclusive, com essa nova estrutura que estamos elaborando para a Procuradoria da Saúde, nós vamos criar núcleos de conciliação em saúde, certo? Aqui em Mossoró, a partir do próximo ano. Isso é inovador, certo? Temos também a Procuradoria Fiscal, vai agora passar a gerir a dívida ativa do município. Hoje, nós, praticamente é como se nós não tivéssemos um órgão que faça a gestão da dívida do município, e até por recomendação do Ministério Público também, mas antes disso nós já tínhamos observado, estamos criando dentro da Procuradoria um órgão específico para isso, não só para cobrar, mas também para fazer a gestão da dívida. Estamos criando uma corregedoria interna na Procuradoria, enfim. Nós estamos reestruturando a Procuradoria-Geral do município, porque não adianta só trabalhar muito, você tem que trabalhar muito e certo. Então, nós estamos corrigindo os fluxos e criando eficiência no gasto público. Doutor Raul, como foi recebida essa legislação, ou os debates, na verdade, do projeto de lei? Eu soube que, no caso, a OAB fez alguns apontamentos, não foi isso? Quando a lei foi enviada à Câmara, ela teve, o presidente da OAB, doutor Aldo, enviou um ofício para o gabinete do prefeito, pedindo audiência com o prefeito e pedindo para que nós retirássemos o projeto de pauta e discutíssemos alguns pontos específicos da legislação. O prefeito prontamente atendeu, o doutor Aldo esteve em Mossoró, eu o recebi na Procuradoria e posteriormente nós fomos também ao Palácio. E lá ele colocou seu ponto de pauta. Na verdade, o único ponto de pauta dele era que a carga horária da OAB, não é, a carga horária dos novos procuradores continuasse com 30 horas semanais, e como é hoje em dia, e que os novos procuradores tivessem também a possibilidade de advogar, de acumular a atividade da advocacia privada com a advocacia pública. E esses dois pleitos foram prontamente atendidos. O líder do governo na Câmara, Genilson Alves, apresentou emendas que alteraram o texto da lei,
E também cheguei a receber também na Procuradoria o presidente da subsecção aqui de Mossoró, que apresentou também algumas sugestões que nós acatamos e, enfim, o projeto ele saiu aí aprovado, um grande avanço para Mossoró, um grande avanço para a advocacia pública do interior do estado. Posso lhe dizer hoje, eu sou suspeitíssimo de falar, mas eu digo isso porque eu também sou muito crítico, muitas vezes com ações nossas próprias dentro da Procuradoria. Posso lhe dizer que a Procuradoria-Geral de Mossoró, a partir de fevereiro de 2024, quando a nova lei entra em vigor, porque nós colocamos uma vacatio legis bastante grande para que nós possamos nos adaptar até lá, para não começar uma nova lei entrar em vigor de uma hora para outra, a gente não saber como implementar. Nós vamos ter uma vacatio legis bastante distante para que a gente possa fazer uma transição e quando essa nova lei entrar em vigor, posso lhe dizer, a Procuradoria-Geral de Mossoró estará ao nível das procuradorias estaduais e das melhores procuradorias municipais do Brasil. Excelentes esclarecimentos aqui com o Dr. Raul Santos e no próximo bloco já vamos introduzindo o concurso público. Então não sai daí, voltamos já. Estamos de volta, Dinâmica do Direito aqui, na verdade, é o último bloco da nossa conversa com o Dr. Raul Santos, Procurador-Geral do município de Mossoró. E nesse bloco, um bloquinho mais corrido, Dr. Raul, fala um pouquinho sobre a expectativa do concurso público, até onde Vossa Excelência pode me falar, em que momento, que etapa está da tramitação, da iminência do concurso da Procuradoria em Mossoró. Toda a carreira também de procuradores foi reformulada com a nova lei. Nós instituímos 4 pisos salariais, conforme a graduação da pessoa. Se a pessoa é formada em Direito, tem só graduação, o salário inicial é de R$ 8.411. Se ela tem uma especialização, o salário inicial é R$ 10.039 como procurador. Se é mestre, o salário é de R$ 13.000. E se a pessoa tiver doutorado, o salário inicial de procurador do município de Mossoró é de R$ 18.000. O teto da remuneração é R$ 34.000 hoje, maior do que o salário do prefeito hoje, que é de R$ 23.000. Então, é uma carreira boa, uma carreira convidativa, é uma carreira que ela é muito bem escalonada, de forma que a cada período de tempo o salário tem um aumento vegetativo natural, e isso vai valorizando a profissão. É claro que salário é uma coisa que você nunca vai ter suficiente, porque todas as profissões públicas são mal remuneradas, mas a carreira de procurador aqui de Mossoró é uma carreira bastante convidativa, sobretudo também porque as condições de trabalho, a partir do próximo ano, vão ser bastante melhoradas se comparadas com as de hoje em dia, não é? Carga horária, 30 horas semanais. São 30 horas semanais, com a possibilidade de advogar também. Então, ele pode dar um expediente de 6 horas na Procuradoria-Geral do município e ficar com o resto do dia ali. Nossos expedientes lá são de 7 às 13 e a partir das 11 até às 17. Então, fora desses horários, ele pode atuar onde quiser. Sobre a questão, doutor Raul, da carga horária, são quantas horas semanais? Dá para conciliar com a advocacia? A gente trabalha com 2 expedientes possíveis, certo? Então, ele ou vai ficar lá de 7 às 13, no dia, como as audiências também, você sabe que elas não são marcadas hoje para amanhã, não é? Elas são agendadas com certa previsibilidade, então a pessoa vai ter 2 opções, ou ela vai ficar de 7 às 13, ou ela vai ficar das 11 às 17. É provável que a partir do próximo ano a gente estique também o horário de funcionamento da Procuradoria até às 18, para que a pessoa possa entrar a partir de meio-dia. Então ficaria de meio-dia a 18. Se isso acontecer, muito dificilmente ele não vai conseguir organizar o horário para fazer as audiências, não é? Agora, lembrando que a gente, quando recebe um munus público como esse, a atividade pública ela tem que ter precedência, não é? Porque você está trabalhando para a sociedade. É uma missão mesmo, uma tarefa, é quase um sacerdócio, porque o advogado público defende o patrimônio público, que eu sou daqueles que acham que o patrimônio público ele é sagrado, ele tem que ser tratado com sacralidade, não é? Então, não atrapalhando, não alterando a sua função precípua, qualquer outra atividade será possível. Até onde o senhor pode falar, doutor Raul, sobre o certame? Em que etapa está?
ficamos preocupados porque tem diversas bancas, cada uma com a sua estratégia diferente para estudar. Nós estamos agora justamente na fase de definição das bancas. Nós estamos conversando com todas as bancas possíveis e que têm interesse de fazer o nosso concurso. Existe uma comissão já de concurso formada já desde o ano passado, em que para vários concursos, inclusive para esses. E quando a gente encerrar, eu acredito que no máximo até outubro, final de outubro, a gente encerra essa fase de análise das bancas e define as bancas. Isso vai ser amplamente divulgado quando isso acontecer. E o que eu posso dizer aqui, uma matéria que o prefeito já falou e que é de conhecimento público, é que o edital sai esse ano de 2023, ainda esse ano no máximo, até dezembro, obviamente, né, até dezembro de 2023 a gente deve estar lançando o edital. E isso eu não posso dizer a você se vai ser em dezembro, se vai ser em novembro ou quando vai ser, porque eu ainda não tenho essa informação de fato. Porque a partir do momento que a gente definir qual vai ser a banca, aí essa banca vai dizer qual é a disponibilidade dela de data para a realização do concurso. Agora, o que eu tenho já ajustado por meio de TAC com o Ministério Público, um TAC que foi feito lá bem antes e que a nossa gestão agora do prefeito Alisson vai cumprir, é que o edital tem de sair até 31 de dezembro desse ano de 2023. E sairá, certo? O edital será publicado esse ano e brevemente nós teremos provas. O que eu digo para as pessoas é duas coisas. Uma, é que esse concurso será de uma lisura única, talvez jamais vista aqui em Mossoró. Será um concurso público, tratado com a maior lisura e seriedade, e vão passar os melhores candidatos, independentemente de qualquer coisa. E a segunda coisa que eu posso dizer é estude. Estude, porque é bom ser procurador efetivo do município. Doutor Raul, seriam quantas etapas? Objetiva, subjetiva, teria fase oral? Isso eu não posso lhe dizer também ainda, porque não foi definido a banca. Mas eu posso dizer que não vai fugir muito do padrão que se tem de concurso de procuradoria. Recentemente teve um concurso de procuradoria em Fortaleza, teve outro em Natal também, teve um em São Paulo. Vai ser na média, no padrão que se tem. Ora, Mossoró não se vê, a gestão do prefeito não vê Mossoró como uma cidadezinha do interior escondida do mundo, não. Mossoró é uma cidade grande e, como tal, vai ser tratada. O concurso da Procuradoria para Mossoró vai ser um concurso tratado como um concurso de cidade grande, porque a Lei 195 de 2023 colocou a Procuradoria do município de Mossoró no patamar das grandes procuradorias. Então, nós vamos fazer um concurso assim, com essa mentalidade. Doutor Raul, em nome da TV AD, em nome do pessoal de casa, o meu muito obrigado. Eu acredito que muitos que estão nos assistindo foram enriquecidos com tão importantes informações. Pessoas em casa, concurseiros, aqueles que estavam na expectativa. Então, os seus esclarecimentos reanimaram, reavivaram essa esperança de quem sabe ser um dos seus colegas e estar ali na Procuradoria, junto com a tão nobre equipe, a serviço da cidade de Mossoró. Algumas semanas passadas estivemos aqui com o prefeito Alisson, ele contando da alegria de promover tão nobre concurso. Eu acredito que vai enriquecer, vai nos dar essas bases de trazer cada vez mais essa chama do concurso público. Trazemos aqui diversos, sempre pautando, na verdade, essa temática, pois o Dinâmica do Direito tem também essa parte social de trazer esse incentivo para os bacharéis e toda a comunidade jurídica. Então, reitero aqui os meus agradecimentos, estendo o mesmo a toda a equipe do prefeito Alisson, e aqui foi o Dinâmica do Direito dessa semana. Permaneça com os cultos, permaneça com os eventos e que Deus abençoe a todos.